Olá pessoal, boa tarde. Bom, hoje vamos falar sobre persistência. O tema do vídeo, como está escrito aqui embaixo, é Seja Persistente. Bom, antes de começar falando, vamos orar? Senhor Jesus, meu Pai, neste momento, que seja o Senhor e não eu, Pai, que toda raiz de vergonha, de mentira, de medo, de resistência que não vem de Ti, Senhor, mas que vem do maligno, caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, essas pessoas que estão me assistindo, Pai. Eu não sei pelo que elas estão passando, mas o Senhor sabe e o Senhor é bom e misericordioso, Pai. Senhor Jesus, coloque agora as suas mãos sobre essas pessoas, Pai, as abençoando com aquilo que elas precisam, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém! Vamos lá. Bom, estava no meu secreto, né, conversando com o Senhor e senti, né, de gravar este vídeo, que é o Seja Persistente. Bom, esse vídeo, ele é muito atual. Atual em que sentido? A gente precisa ser persistente, porque é até uma redundância falar isso, mas todos os dias. Seja persistente. Persistência é o ato de você continuar, né? De você fazer as coisas com constância. Bom, a persistência, ela tá muito presente na nossa vida. E ela deve, né, ser cultivada em tudo que a gente faz. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre aquele ditado, que é assim: a pressa é a inimiga da perfeição. Bom, é praticamente isso. A persistência é quando você, mesmo as circunstâncias mostrando que não tá dando certo, ou que ainda falta muito para você conseguir tal coisa, é a maneira de você agir pela fé e falar, não, eu vou continuar até eu conseguir. Isso é uma fé persistente. E a gente precisa cultivar isso todos os nossos dias, em todas as áreas da nossa vida. Seja ela no trabalho, então eu vou, ser persistente no meu trabalho, eu vou continuar estudando, eu vou continuar aprimorando as minhas técnicas, eu vou aperfeiçoar o meu trabalho. Isso leva tempo, não é do dia para noite, então eu vou continuar persistindo. Assim também como na nossa família, às vezes a gente tem um desafeto, uma desavença ali e a gente pensa, né? Não vou desistir, eu vou continuar sendo carinhoso, eu vou continuar servindo, eu vou continuar, porque um dia tudo isso vai melhorar. Assim também é como a nossa vida com Deus. Morreu por nós para nos salvar e para que a gente possa ter a oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor, seja na eternidade, mas também aqui na terra. Só que esse relacionamento, ele precisa ser cultivado. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre relacionamento com o Senhor, pra gente continuar, né, pra gente persistir, pra fazer todos os dias a nossa oração, a nossa leitura bíblica, ter o nosso momento no secreto. Isso eu já falei várias vezes, mas nunca é tarde pra repetir. Enfim, então assim, gente, persistência, ela tem que estar presente na nossa vida, principalmente com o nosso relacionamento com o Senhor. Por quê? O nosso relacionamento com o Senhor é que vai reger a nossa vida, né? Tem uma palavra que está em Tiago. Tiago 1, 22 a 25. Eu vou ler, mas eu vou colocar aqui o versículo. Não se engane. Não seja apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Ou seja, a mensagem, a palavra de Deus, não é só pra gente ler e marcar no checklist, sabe? Fiz a minha leitura da Bíblia hoje, fiz o meu devocional hoje.
Não, a gente precisa viver essa prática da leitura. A gente precisa viver o que Deus fala pra gente, né? Uma das formas que Deus fala conosco, a principal é por meio da oração, por meio da palavra de Deus, porque a Bíblia nada mais é que a palavra de Deus, porque Deus inspirou todos esses autores aqui, né? Tudo que está escrito é da parte do Senhor, tá? Então ele usou pessoas, ele usou autores para escreverem o que ele estava dizendo, enfim. Então a Bíblia é uma inspiração de Deus. Bom, tendo isso em mente, a gente sabe que Deus fala conosco através da Bíblia, fala conosco através da oração, fala conosco através de sonhos, fala conosco através de louvores. E tem até um detalhe, Deus fala conosco por sonhos, sim, e por outras formas que o Senhor quer se apresentar por nós, né? Quer se revelar a nós. Só que quanto mais a gente vai amadurecendo na fé, quanto mais a gente vai cultivando o relacionamento, quanto mais a gente vai aprendendo a escutar a palavra de Deus, não é tão necessário, não estou falando que não vai acontecer, tá? Não cabe a mim decidir isso. É Deus, é você com o seu relacionamento com Deus. Bom, Deus, quando eu era nova na fé, Deus falava comigo através de sonhos. Não estou falando que não vai acontecer para você. Deus que escolhe a maneira que Ele quer se revelar para cada um. E no começo, Deus falava muito comigo através de sonhos. Então Ele me dava visões por meio de sonhos, né? Enfim, me direcionava a algo, falava algo comigo por sonho. Depois que eu comecei a cultivar um relacionamento com o Senhor, eu fui pedindo para que eu tivesse discernimento de espíritos, para que eu pudesse discernir o que é a voz do Senhor, o que é a minha voz e o que é a voz do inimigo. Confesso que ainda eu tenho um pouquinho de dificuldade, não é tanto igual no começo, mas eu ainda preciso me aprofundar mais, sabe? Nessa questão de discernimento de espíritos. Isso é muito interessante para que você peça ao Senhor discernimento de espíritos, tá? Enfim, então o Senhor falava comigo através de sonhos e depois começou a falar comigo pelo meu interior, né? Que é a forma mais comum do Senhor falar conosco, que é através de pensamentos que edificam. São aqueles pensamentos que a gente sabe que a gente não pensaria, né? Enfim, cada um tem a sua revelação de Deus, né? Cada um tem o seu relacionamento com Deus. Isso só é construído através, né, da constância, da persistência. Então, por mais que a gente não esteja vendo, a gente tem uma mania, principalmente brasileiro, de ser imediatista. Tudo pra ontem, tudo pra ontem. São Paulo, gente, assim, eu gosto muito de São Paulo, né? Eu já morei um mês fora. Mas eu gosto muito de São Paulo, só que aqui é tudo pra ontem, sabe? É uma agitação, é uma pressa que eu nunca vi igual. Só que o nosso relacionamento com o Senhor e todas as outras áreas da nossa vida não pode ser feita com pressa, porque a pressa não é fruto do Espírito Santo, né? É a persistência, é a mansidão, é a leveza. Então, esse vídeo nada mais é pra te lembrar e te animar pra ser persistente, tá? Dito isso, eu vou trazer alguns exemplos bíblicos para vocês entenderem como que a persistência é. Bom, antes de mostrar, a gente precisa entender que Deus é o Deus do impossível. Eu já até falei sobre isso de um exercício de fé que eu até assisti no canal da Giovana, enfim, que é sobre a folha em branco, que você vai olhar para a folha e você vai falar, bom, não tem nada aqui. Mas, na verdade, essa folha em branco, ela pode ser várias coisas, né? Ela pode ter um documento, ela pode ser um rabisco, ela pode ter várias informações nessa folha, só que a gente não está vendo. Porém, Deus está vendo a nossa vida. Deus já nos conhece, mesmo antes da gente nascer.
Deus, antes da gente nascer, já tinha traçado um caminho para nós. Acontece que muitos de nós não seguimos o caminho que era para ter seguido inicialmente. Mas Deus, né, nos levanta, né? A palavra de Deus fala que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Ou seja, Deus vai nos levantar. Só que a gente precisa ser persistente e não agir por conta da constância. Isso é muito importante nos momentos que a gente está vivendo. É importante em todos os aspectos, mas principalmente no momento que a gente está vivendo, que muitas pessoas estão vendo sobre guerras. A gente está vivendo isso, né, de guerras, China, Estados Unidos, Israel, enfim, entre outras coisas, né, a crise econômica. A gente está numa instabilidade muito grande no mundo. Só que isso não pode reger a nossa vida. A gente precisa ser persistente, inclusive na fé. A fé, a gente precisa manter ela persistente, porque a gente não pode agir por meio da circunstância. Deus não age através das circunstâncias, porque é a gente que somos filhos de Deus, que temos Cristo dentro de nós, vamos agir, né, pelas circunstâncias. Hebreus 11:1, tô até com minhas anotações, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé, ela existe porque a gente acredita em algo que a gente não está vendo. Mas a gente tem uma palavra. A gente tem Deus, ele se revela para nós. Muitas vezes ele vai falar algo assim, igual ele falou para Abraão: saia da sua parentela. E pronto, falou isso. Abraão poderia falar: como assim? Como assim eu vou sair da minha parentela? Né? Me dá mais uma palavra, o que eu faço depois? Né? A gente tem a mania de querer controlar o tempo. E não é assim que funciona. Deus rege nosso tempo. Deus sabe das coisas que irão acontecer, das circunstâncias que você precisa passar, que no momento você não vai entender, mas lá pra frente vai ser preciso. Enfim, Deus rege nosso tempo. E é por isso que a fé existe, pra gente acreditar que Deus está no controle, mesmo a gente não vendo. E é por isso que a gente precisa manter a nossa persistência. Persistência na fé, persistência no relacionamento com o Senhor, porque é no relacionamento com o Senhor que Deus vai te dar os próximos passos. Enfim, e eu anotei aqui alguns exemplos bíblicos para que vocês entendam o quão é importante ter persistência. O principal exemplo bíblico, eu acredito que vocês já saibam, é Jesus, né? Jesus, antes dele começar o seu ministério, ele foi batizado, né, por João Batista, recebeu o Espírito Santo e depois ele foi levado ao deserto, através do Espírito Santo, para ser tentado por Satanás. E aí ele foi tentado por Satanás. O Senhor, Jesus, ele ficou 40 dias no deserto, em jejum. Imagine, sem comer nada. Porque ele sabia que precisava passar por aquilo, por aquela circunstância, para que sim ele pudesse iniciar o seu ministério e pregar às nações sobre a boa notícia que é o Evangelho. E aí Satanás tentou ele, né? Falou: bom, se você é Deus, estou parafraseando, tá, gente? Eu vou colocar aqui o versículo inteiro. Se você é Deus, então transforma essas pedras em pão. Ou seja, Satanás quis tentar ele com a fome, quis tentar ele: ué, você não é o filho de Deus, você não é o Deus, então transforma a pedra. E aí Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Gente, Jesus, o próprio Deus foi tentado. O próprio Deus
passou por um jejum de 40 dias antes do seu ministério. O que a gente pode aprender com isso? As tentações, as aflições, elas vão existir. Jesus já falou sobre isso. A gente está no mundo caído. Só que a gente precisa nos aliançar na certeza de que Deus está conosco. Deus prometeu que estará conosco aonde quer que a gente vá. Josué 1:9 mesmo fala: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque o Senhor, o seu Deus, estará contigo aonde quer que você vá. É uma promessa de Deus. É uma promessa. Deus prometeu que estará conosco aonde quer que a gente for. Então que a gente se agarre a essa promessa, guarde ela no nosso coração, que por mais que as circunstâncias sejam ruins, não estou falando que a gente não vai sofrer, porque a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, a gente tem sensações, mas isso não vai nos paralisar, isso não tem que nos trazer medo, isso não tem que fazer com que a gente esqueça da promessa de Deus, dos planos de Deus, sabe? É por isso que existe a fé, que é a certeza das coisas que não se veem. Eu tenho certeza, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa de Deus, eu vou agir conforme a promessa. Conforme a promessa. Tem um louvor. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. É literalmente isso. Coloque o pé, dê o passo de fé, seja persistente. Eu vou conseguir, eu vou cada dia melhorar 1% que seja, até eu chegar no meu alvo. Gente, eu fiquei alguns meses no deserto. Eu, assim, estava acabada. O que mudou a minha mente foi Cristo. Foi Cristo. Porque Cristo me resgatou quando eu estava acabada. Eu não sei se eu já contei aqui que eu fui pro Paraná. Fui por vontade minha mesmo, não era plano de Deus. Por mais que eu achava que era na época, mas Deus não nos tenta pelo mal. Então, assim, às vezes Deus permite que a gente passe por circunstâncias pra gente aprender. E de fato eu aprendi, tanto que quando eu voltei do Paraná pra São Paulo, eu fiquei 2 semanas desempregada. E a primeira semana eu tava arrasada, só ficava deitada o dia inteiro no sofá. O dia inteiro, não queria levantar, eu só levantava pra comer. E chorava. Eu tinha ficado desempregada, eu tinha perdido a amizade que eu tinha por 5 anos, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, deixei minha família chateada porque eu fui morar fora. Mas assim, não porque eu fui morar fora que eles não me apoiam, não é isso, é que a circunstância que aconteceu foi bem complicada. Mas, gente, eu fiquei arrasada e Deus me levantou naquele momento. E aí sim, saíram as escamas dos meus olhos e eu entendi e compreendi a verdade que é Cristo. Então, a gente não tem que agir na circunstância, porque eu poderia muito bem falar que 2025 foi o pior ano da minha vida, se Jesus não tivesse me encontrado. Se Jesus não tivesse me encontrado. Por quê? Como eu falei, saí de um relacionamento, acabei com uma amizade de 5 anos, que era minha melhor amiga, me mudei para uma outra cidade, fiquei desempregada, enfim, N coisas, estava no início de uma depressão novamente. Gente, pra mim, eu facilmente poderia falar pior ano da minha vida, mas não foi o melhor ano da minha vida, porque no meio do caos, no meio da tempestade, na pior circunstância da minha vida, Deus me achou e me levantou. E hoje, pra glória de Deus, estão acontecendo coisas tão maravilhosas na minha vida, tão maravilhosas. E, gente, isso aconteceu ano passado, esse encontro, né, com Cristo. Foi logo depois do meu aniversário, que foi quando eu voltei do Paraná. Foi acho que na semana seguinte do meu aniversário. Foi em setembro. O melhor presente da minha vida foi Cristo. E hoje, março de 2026, eu tô vivendo coisas surreais que eu não imaginava. Se alguém me contasse naquela época, eu ia falar, tá bom, tá de brincadeira, né? Então, pra vocês verem como é
persistência. Mesmo assim, eu continuei buscando Deus. Mesmo assim, eu continuei orando. Não estou falando isso para me vangloriar, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Sozinho a gente não tem força. A força vem de Cristo. E Cristo prometeu que estará conosco, independente da situação. Então, seja persistente, sabe? Continue orando. Ai, mas eu não tô ouvindo a voz de Deus. Continue orando. Ah, mas eu não tô vendo nada acontecer. Continue orando. Nas situações tristes, nas situações felizes, continue orando, louvando e ouvindo a voz de Deus. Continue. Apenas continue. Porque eu te garanto, voltando aqui, a promessa de Deus, de Tiago, capítulo 1, versículo 25. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Colocar em prática não é só ouvir. Vou ouvir um louvor e tá tudo bem, resolvi a minha vida. Não. A santidade, ela existe para ser cultivada dia após dia. Dia após dia a gente precisa ser melhor em algum ponto. Por isso que existe um examinar, né? Antes de me deitar, quando eu vou orar, eu me examino. O que eu errei no dia? O que eu poderia ter sido melhor? Né? Qual foi o meu desvio de caráter? Desvio de caráter, porque quando nós somos cristãos, a gente precisa ter um caráter parecido com o de Cristo. Se a gente não age como tal, é um desvio, certo? Então, eu analiso em que ponto que eu errei hoje. Ah, supondo, menti tal coisa. Ah, mas foi mentira pequena. É mentira. Não obedeci. Ah, mas foi só uma coisa que eu não obedeci. É desobediência, sabe? E não só se auto-acusar, mas é entender que Cristo morreu para você ser salvo. E não ficar remoendo, sabe? Mas aprender com aquilo. Porque a verdadeira redenção é a mudança de atitude. Não é só pedir perdão. Pedir perdão também é um ato de humildade, de você reconhecer que você é pecador, que você precisa melhorar e que você precisa de Deus. Mas a verdadeira redenção é a mudança de caráter, é a mudança de atitude, né? Você quer fazer melhor a cada dia. Então é ser constante, ser persistente, né? Eu vou ser persistente, eu vou lutar até eu acabar com esse pecado. E eu não vou fazer isso sozinho, porque Cristo está comigo. Temos também outro exemplo. Davi foi ungido rei em 1 Samuel, mas ele demorou 15 anos para assumir o trono. E durante esses 15 anos ele foi tentado, entre outras coisas que aconteceu. Também tivemos a mulher do fluxo de sangue. Ela teve hemorragia por 12 anos. Ela era caçoada, ela era excluída, ela era determinada como impura naquela época, porque quem tinha aquilo era impuro. Só que quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela persistiu e ela foi atrás, mesmo com dor, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo excluída. Porque ela disse: se eu apenas tocar suas vestes, ficarei curada. Marcos 5:28. Tivemos Noé. Noé teve uma revelação de Deus de que a humanidade inteira seria exterminada, menos ele e seus familiares. E aí Deus deu uma função para ele construir uma arca. Pasmem, ele demorou 100 anos para construir a arca. Imagina o que ele ouviu, que ele era doido, porque ninguém entendia. Falava, ah, você é louco, você vai ficar quanto tempo construindo essa arca? Não, mas ele teve uma palavra de Deus, ele teve uma promessa e ele continuou, ele persistiu por 100 anos, mesmo não tendo sinal de chuva. Os dias eram super ensolarados, não tinha sinal nenhum que ia chover, e ele persistiu. Tivemos outros exemplos, como Moisés, Jó, Abraão, mas o que eu quero dizer, gente, a gente não tem que agir pela circunstância. A circunstância vem para nos enganar, porque Deus, ele age no impossível, para que a gente saiba e os outros saibam que quem fez tudo aquilo acontecer foi Ele. Porque é fácil falar, eu estar numa circunstância ótima e conseguir algo, foi sorte. Não, mas quando eu tô na pior,
quando eu tô, sabe, vendo que as coisas não estão acontecendo e mesmo assim eu persistir, e quando eu receber aquele fruto, aquela bênção, todo mundo vai falar, só pode ser Deus. E esse é o intuito das coisas, porque Deus é o único digno de honra e de glória. Então é isso, gente. Espero ter trago, né, uma reflexão para vocês. Eu reflito muito e eu fico pensando, né, olha onde eu estava meses atrás e olha onde eu estou hoje, sabe? Eu estou realizando um sonho neste momento, um sonho da minha vida que é desde criança, e eu já estava ficando assim desanimada. Ah, mas nada tá acontecendo, não tô vendo mudança, eu vou desistir. Mas não, porque Deus está comigo e eu persisto. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês persistam. Eu não sei em que projeto, em qual questão, qual área da sua vida que você precisa, né, dar mais atenção, a ter mais fé. Mas agarre isso. Deus está com você aonde quer que você for. Agarre isso, tome posse e vá, persista. Um dia não aconteceu, outro dia também não, outro dia também não. Continua, porque um dia vai acontecer. E quando acontecer, não se esqueça de quem fez, Deus. E dê a honra e glória a Ele. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.